Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui na nossa palestra. Sejam muito bem-vindos à palestra promovida pelo nosso chapter, Unipamp Student Chapter. Eu me chamo Carolina Coame e hoje eu serei mediadora, junto com a Valquíria Macário, da palestra do Dr. Sérgio Luciano Freire. Primeiramente, eu tenho que agradecer ao Sérgio, o Dr. Sérgio, por aceitar nosso convite. Dr. Sérgio é graduado em Geologia pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, no ano de 1980. Ele possui doutorado em Geofísica pela UFBA também, no ano de 1986. Já trabalhou na Petrobras entre os anos de 1981 e 1988 e possui experiência na área de interpretação sísmica, atuando nas interpretações sísmicas da Bacia do Recôncavo Baiano, como gerente de processamento sísmico para as bacias da Bahia e recentemente atua como diretor técnico no Centro Potiguar de Geociências. Obrigado, Carolina. Obrigado, Elisa. Obrigado, Unipampa, pelo convite. Bom dia a todos. Quero agradecer muito à Unipampa. Me sinto realmente um privilegiado de poder compartilhar um pouco da minha experiência de quase 40 anos na exploração e produção de óleo e gás no Brasil, cerca de 33 anos na Petrobras, e agora como diretor técnico aí do CPGEL, o Centro Potiguar de Geociências. Eu quero também agradecer a todos que estão assistindo, dando essa oportunidade de assistir, e dizer que eu estou impressionado aí com o trabalho da Unipampa, né? Eu tenho acompanhado aí a programação das palestras, realmente são excelentes, né? E assim que eu tiver oportunidade e tempo, eu não vou perder a chance de assistir alguma dessas palestras. O tema que eu vou mostrar hoje, acessar aqui a apresentação. Vocês estão me ouvindo bem e estão vendo bem aí as imagens? Sim. Tá bom. Ótimo. Então, o tema é esse aí, o papel do processamento sísmico na indústria do petróleo, né? Eu vou começar mostrando essa figura. Essa figura é uma seção sísmica obtida lá no site da ANP, mostrando aí o quê? Mostrando a importância de você ter um bom imaginamento sísmico, né? O pré-sal do Brasil é a maior descoberta em águas profundas do mundo, né? Em termos de reserva e produção. Então, os investimentos são caríssimos, são altíssimos, então, se você não tiver uma certeza, uma boa imagem da geologia de subsuperfície, você vai jogar muito dinheiro fora, né? Então, o processamento sísmico é de fundamental importância para pegar os dados adquiridos e transformar nessa imagem belíssima que vocês estão vendo aí, né? Mais de 2.000 metros de sal. Então, eu quis iniciar com essa imagem. Essa palestra vai demorar em torno de 45 minutos, 1 hora, certo? E eu espero nessa palestra poder ajudar a responder algumas questões, né? Que permeiam essa área de processamento sísmico. Primeiro o que o geofísico de processamento de dados sísmicos faz? Né? Tentar responder isso aí. Qual a importância de um bom processamento de dados? Né? Depois, essa questão, de vez em quando me pergunto, se essa profissão ainda tem futuro, né, com a chegada das energias renováveis. É por isso que eu estou colocando o mote da indústria também nessa palestra. Como o processamento sísmico se insere na descoberta de novos campos de petróleo e gás? Como reduzir o risco exploratório com sísmica, otimizando o custo de descoberta
e aumentando a chance de sucesso ou diminuindo o risco, né, do empreendimento. Como gerenciar a produção de reservatórios utilizando sísmica? Como estimar a velocidade de propagação das ondas a partir dos dados adquiridos? Como obter a melhor imagem possível da geologia de subsuperfície? E quais as demandas da indústria na área de dados sísmicos? Essas são algumas perguntas que eu espero poder responder, se não na totalidade, em parte, nessa apresentação. Tem outras perguntas a serem feitas, né? Mas eu busquei dar um foco nessas aí. Queria dizer o seguinte, que a maior parte todos os dados que eu estou mostrando nessa apresentação são dados públicos ou que as empresas, ou que a empresa permitiu que fossem mostrados, né? Então, não há problema algum em gravar essa palestra e divulgar essa palestra. Por último, deixei por último, mas qual o perfil de profissional de processamento de dados sísmicos que as empresas buscam, né? Porque como essa palestra está linkada aí com a Unipampa, tem muitos estudantes, acho que essa pergunta é importante para quem deseja seguir nessa linha de processamento sísmico no futuro. Então, digamos assim, o roteiro vai passar por esse tema, né? Como eu estou falando do papel do processamento na indústria, eu vou dar uma rápida visão de como que anda a indústria de óleo e gás no mundo e no Brasil. Depois, mostrar a quantidade de dados sísmicos adquiridos no Brasil, tanto sísmica 2D como 3D. Dar uma rápida pincelada sobre o que é o método sísmico de reflexão, né? E falar um pouco sobre o fluxograma básico de processamento, que é o dia a dia do processador, né? Vou me atentar apenas para duas etapas desse fluxo, que é a análise de velocidade e a migração, que são duas das mais importantes. Mostrar como que o processamento sísmico evoluiu nos últimos 50 anos, né? Para onde ele está indo. E aí sim, eu busquei na internet vários exemplos de aplicação de processamento sísmico, tanto na área de exploração, produção e gerenciamento de reservatório. E partir para as considerações finais. Então, começando aqui com a previsão mundial de consumo de energia. Então, quando a gente olha aqui o ano de 2020, a gente vê cada uma dessas curvas, né? A gente vê que as energias renováveis estão assumindo um papel cada vez mais importante no consumo de energia no mundo. Que é esse em verde aqui, crescimento rápido. Mas o petróleo líquido está aqui nessa primeira curva, também é importante. O gás em azul, certo? O carvão e nuclear. Então, quando a gente olha para o ano de 2050, a gente vê que realmente as energias renováveis vão dominar digamos assim, o mercado de energia mundial, né? Porém, o petróleo e principalmente o gás, que está aqui em azul, pelo menos até 2050, vão continuar sendo atores importantes também, papel relevante, né? Então, a primeira pergunta que diz assim, vale a pena a gente entrar na área de processamento e interpretação de dados sísmicos? Eu creio que sim, porque as previsões mostram que, embora as renováveis vão dominar e, sem dúvida, no futuro atuarão quase que 80%, 100%, mas até 2050, óleo e gás vão ser importantes também para a energia do mundo. A produção mundial de petróleo hoje é na faixa de 95 milhões de barris por dia. Quando você olha os últimos 10 anos, é um crescimento de 1,6% ao ano de produção. Já no gás, é 4 trilhões de metros cúbicos por dia. E o crescimento é muito maior, é 3,3
ao ano. Então, o gás, por ser uma energia mais limpa vindo do gás, aos poucos ele está substituindo, vai ser o combustível, digamos assim, da transição entre o fóssil e a energia renovável, né? Hoje, os maiores produtores do mundo de óleo, Estados Unidos e Arábia Saudita e Rússia, e no gás, Estados Unidos, Rússia e Irã. Trazendo para o Brasil, né? Olha aqui que a gente estava na casa dos 95 milhões de barris por dia. Então, o Brasil está 2,8 milhões de barris por dia de óleo e 122,5 milhões de metros cúbicos de gás por dia, né? Essa é a curva do Brasil. Em termos de reservas provadas, o Brasil tem 12,7 bilhões de barris de reservas provadas. O que quer dizer o seguinte: nós estamos produzindo 2,8 milhões por dia, que dá algo em torno de 1 bilhão de barris por ano. E como nós temos 12,7 bilhões de barris de reserva provada, se a gente não descobrir mais nada, em 11 anos acaba o nosso petróleo, digamos assim, economicamente explotável, né? Então, o que precisa rapidamente? Precisa transformar reservas prováveis em provadas e novas descobertas. Aí que entra o papel da exploração e do processamento sísmico na indústria. Então, quando você vê aqui, no último ano, a produção do Brasil, se você somar óleo e gás, dá mais de 4 milhões de barris de óleo equivalente. Mas isso aí tudo é em função do pré-sal, né? Essa curva em abóbora, né? Então, crescimento espetacular. Saiu aqui no mês de janeiro de 2019 de 1,8 para janeiro de 2020 de 2,6 barris de óleo equivalente. É uma coisa espetacular, né? Já essa curva em verde é a produção do pós-sal e em cinza a produção em terra, que está estacionada e do pós-sal está em declínio. Então, mostra que o Brasil, a produção de óleo e gás no Brasil está fortemente relacionada com a produção do pré-sal, como a gente já sabe. O Brasil, um país gigantesco, continente, tem 36 bacias, 8,5 milhões de quilômetros quadrados em área essas bacias têm, sendo 20 bacias em terra e 16 no mar. Nós temos um total de 302 campos em produção, desde campos gigantes, super gigantes, até campos muito menores. A maior parte dos campos que produzem são em terra. E tem campos descobertos, mas que ainda não estão produzindo, um total de 77, que estão em fase de investimento para iniciar a produção. E, além disso, nós temos 272 blocos exploratórios ativos, nas concessões da ANP. Então é o seguinte: como é que a gente consegue descobrir tanto óleo e tanto gás, né? Então, esse slide ele tenta ilustrar, resumir uma coisa que é fundamental. Primeiro é o conhecimento. Você tem que conhecer a geologia da bacia onde você está atuando, né? Como ela se formou, a profundidade, as rochas geradoras, quais são os potenciais rochas reservatórios, como que o óleo saiu da rocha geradora e chegou no reservatório, quais são as falhas importantes, quais são os trends. Então, esse é um conhecimento geológico fundamental para você descobrir reservas importantes de petróleo e gás nas bacias. Depois, você tem que aliar a esse conhecimento o uso de uma tecnologia avançada, uma tecnologia de aquisição sísmica, de processamento sísmico e de interpretação dos dados, né? Só dessa forma você consegue descobrir a um custo razoável e produzir também a um custo razoável as reservas
de óleo e gás. Então, vamos dar uma olhada aqui no panorama da aquisição de dados sísmicos no Brasil. Então, essa aí é uma figura tirada do site da ANP, onde a gente mostra toda a aquisição sísmica 2D adquirida no Brasil. A maior parte está aqui nas bacias offshore, né? Desde a bacia de Santos, a bacia de Campos, e vai seguindo aqui as bacias do Espírito Santo, Bahia Sul, Sergipe e Alagoas. Tem um gap grande aqui entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, e depois aqui as bacias da margem equatorial, Pará, Maranhão, Foz do Amazonas. E em terra, a gente pode ver uma concentração grande na bacia dos Solimões, alguma coisa na bacia do Amazonas. Hoje, com as descobertas da Eneva, de gás, aí no Parque dos Gaviões, muita sísmica sendo adquirida na bacia do Parnaíba, e alguma coisa na bacia do São Francisco, bacia do Paraná, que é gigantesca, pouca coisa, e assim vai. Quando você vai para a sísmica 3D, aí a coisa muda de figura. Basicamente, a sísmica 3D está concentrada em offshore. Tem pouca coisa, tem um Recôncavo coberto, Sergipe, Alagoas, terra coberta, Solimões, alguma coisa no Parnaíba, mas muito pouco. Então, esse é o quadro o que o geofísico de processamento trabalha. Ele trabalha com a sísmica 2D e sísmica 3D. Tanto faz uma sísmica nova como uma sísmica antiga, onde você vai reprocessar os dados de maneira para aplicar as técnicas mais modernas nos dados mais antigos. Então, vamos dar uma olhada aqui no método sísmico de reflexão. Que método é esse? Então, o princípio básico do método de reflexão ele é muito simples. Todo mundo já jogou uma pedra num lago, quando era menino, ou mesmo agora. Então, quando você joga essa pedra, ela atua como uma fonte, e essa energia dessa fonte ela é espalhada pelo meio, gerando essas ondas. Essas ondas se propagam na direção X, Y e Z. Né? Se o meio for um meio homogêneo, isotrópico, bonitinho, a frente de onda que se propaga é uma esfera, ou uma semisfera, no caso aí. E se o meio não for um meio homogêneo, isotrópico, essa frente de onda ela tem uma forma diferente de uma esfera, mas se aproxima. Então, como é que a gente faz na aquisição sísmica? No mar, a gente usa um navio, um canhão de ar para ser a fonte, coloca ele aqui um pouco mergulhando aqui em alguns metros de profundidade e dispara esse canhão de ar. E tem um cabo aqui puxando um conjunto de hidrofones. Então, essa energia se propaga, encontra as interfaces das rochas, profundidade, e reflete nessas interfaces, retornando parte da energia para a superfície, e parte da energia vai para a subsuperfície, reflete de novo. Ou seja, no final você tem o registro de ondas refletidas, que são as ondas que nos interessam na sísmica de reflexão. Tem outras ondas também envolvidas, que são consideradas ruídos, mas que no processamento a gente tenta eliminar. Quando você vai para a Terra, a situação é um pouco diferente, ou você usa dinamites, ou usa um caminhão vibrossais, que vibra aqui, mas a fonte é diferente, mas o princípio da reflexão é o mesmo. Né? As ondas se propagam, encontram as interfaces, refletem, voltam e são registradas em terra agora nos geofones, tá? Colocados aqui em terra. Então, o que o geofísico de processamento recebe? Ele recebe esses dados registrados do campo, tanto no mar como em terra. É muito importante entender que essas ondas, são várias ondas geradas quando você tem uma fonte de energia, mas a onda que interessa a gente hoje é a onda compressional, chamada de onda P. Né? O que acontece? As partículas, quando a fonte é acionada e chega no meio, as partículas se comprimem e as partículas se dilatam. Né? E nessa compressão e dilatação é que a onda é gerada, é o que a gente consegue medir. Né? Dependendo do tipo de meio, de rocha, as ondas viajam com velocidades maiores ou menores. Né? Então, esse quadro embaixo mostra um resumo da velocidade das ondas, de propagação das ondas em diferentes meios. Por exemplo, aqui, na água, viaja a 1.500 metros por segundo. Né? Quando você vai para os folheiros, aqui entre 2.000 e 4.000.
Os arenitos, 2.500 a 5.000. Os calcários já têm velocidades maiores, de 4.000 a 6.000. O sal, em torno de 4.500. As rochas ígneas de embasamento, 6.000. Então, essa característica, como as velocidades mudam quando entram em diferentes tipos de rocha, isso faz com que apareça a reflexão nas interfaces. Tá? Esse é o princípio básico. Então, quanto maior a velocidade, menos porosa é a rocha, mais rápida a onda viaja, e o contrário também vale. Maior a densidade. Então, essas reflexões nessas interfaces chegam na superfície, no geofone, e então gravado no instrumento de registro, o que a gente chama de sismograma, né? Então, esses sismogramas são representados, cada traço desse aqui vertical representa uma posição do geofone no terreno, né? Então, aqui é a distância x, e as reflexões são representadas por essas formas que parecem uma hipérbole, que aproximam de uma hipérbole. No eixo Z, aqui, o tempo é duplo de reflexão, quer dizer, é o tempo que a onda leva para sair da fonte, atingir o refletor e retornar. Então, chama tempo duplo de reflexão, né? Então, o sismograma é tempo duplo versus distância fonte-receptor. Então, o que o geofísico de processamento faz? Ele recebe os sismogramas registrados em diferentes posições do terreno, são essas figuras aqui, e por meio de vários algoritmos, de vários métodos, ele consegue, digamos, entregar para o geofísico intérprete, após o processamento, uma imagem da geologia de subsuperfície, que é essa figura aqui à direita, né? Onde aqui eu tenho o tempo duplo de reflexão e aqui a distância x no terreno, no eixo x. Então, após esse processamento, é possível interpretar as interfaces que separam as diferentes rochas, que são essas coisas aqui que eu estou mostrando com o mouse. É possível interpretar estruturas e falhas. É possível interpretar faces sísmicas, que são associadas também com faces deposicionais. Então, entre outras coisas, né? Então, quanto melhor foi a imagem que o geofísico de processamento entregar para o geofísico de interpretação, menor vai ser o risco de você descobrir o petróleo ou de gerenciar o seu reservatório. Então, como é que a coisa... Tentando fazer uma ilustração bem lúdica aqui como é que o método trabalha, né? Então, esses aqui são os traços sísmicos na vertical, e essas formas aqui tentam representar as amplitudes das ondas nas interfaces. Quando a velocidade e a densidade da rocha aumenta de cima para baixo, ou seja, quando eu estou saindo de uma rocha de menor velocidade para uma rocha de maior velocidade, significa aumento da impedância, então eu tenho esse pico preto aqui na seção sísmica. Quando eu saio de uma rocha maior velocidade para uma rocha de menor velocidade, aqui representado talvez como um folheiro, aí eu tenho uma amplitude negativa. Então, eu tenho um pico chamado pico branco. Aqui, no caso, está vermelho e preto, é que eu sou Vitória, aqui em Salvador. Então, botei vermelho. Mas, enfim, é só para entender que quando você está interpretando a seção sísmica, você, na verdade, está interpretando as interfaces, não a camada, as interfaces que separam as camadas. Quanto maior o valor da amplitude dessa interface, significa que você saiu de um meio de menor velocidade para um meio de velocidade muito maior. Bom, aí começaram os avanços, né, da aquisição sísmica, né? No início da exploração, a gente só trabalhava com sísmica 2D. O que significa sísmica 2D? Você tem uma fonte e tem os receptores espalhados em linha. Então, obviamente, ao final do processamento, você gera uma seção sísmica onde a energia está no plano vertical, onde as amplitudes estão no plano vertical que contém fonte com receptor. É esse plano aqui. Então, você tem uma seção sísmica aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. E o geofísico intérprete, então, ele tem que analisar, interpretar a geologia nessa superfície, nessas seções sísmicas, e preencher o gap com o modelo geológico da cabeça dele. É o que a sísmica 2D faz. Entre uma seção e outra, necessariamente o intérprete é obrigado a colocar um modelo geológico
e fazer a interpolação com o modelo geológico. Quando você vai para a sísmica 3D, a coisa muda de figura. A fonte e os receptores estão espalhados em área. Então, ao final, você encontra um cubo que fica muito mais fácil, um cubo de dados muito mais fácil de você interpretar, que as interpolações quase não existem. Então, você pode ver esse cubo na face norte, na face sul, cortar, inverter, então fica mais simples. Então, quando você saiu da sísmica 2D para o mundo 3D, mudou tudo na indústria do petróleo. Vamos agora falar um pouco sobre o fluxograma básico de processamento. O processador, ele recebe os dados de campo, ele faz a leitura dos dados, e para chegar na seção final, que é essa gravação aqui chama de gravação de SEG-Y, tem várias e várias etapas. Eu coloquei algumas aqui, mas ele é obrigado a passar todas elas, né? E fazer vários testes ao longo desse percurso. Então, leitura de dados, colocar na geometria a informação de quais são as coordenadas da fonte, dos receptores, tudo georreferenciado. No caso do mar, como a fonte está colocada numa profundidade próxima da superfície da água, vai gerar um ruído chamado fantasma. Então, ele tem que fazer a eliminação desse ruído, que interfere muito no sinal sísmico. No caso de terra, como tem a topografia e a geologia de superfície é muito desagregada, existe a necessidade de se fazer uma correção chamada correção estática, de CBV, para você eliminar esses efeitos da superfície. A onda se propaga esfericamente, então ela perde energia por unidade de área, então você tem que corrigir esses efeitos. No mar, quando a onda atinge o fundo do mar, ela retorna muito fortemente para a superfície e fica refletindo na superfície água, ar e volta, gerando várias reflexões múltiplas. Então, isso interfere na imagem final. Então, o geofísico de processamento tem que eliminar essas múltiplas. Se por acaso você tiver buracos na aquisição por conta da presença de uma plataforma no mar, né? Ou então por conta da presença de uma casa, ou de um rio, ou de um obstáculo em terra, vai criar buracos, então você vai ser obrigado a fazer a regularização, preenchimento desses buracos. Filtros para aumentar o controle de frequência, tipo deconvolução e outros filtros também são aplicados. Depois você organiza tudo nos pontos comuns em profundidade, faz a análise de velocidade, aqui é uma etapa que eu vou dar um pouco mais de detalhe, que é quando você estima, com base nos dados, a velocidade de propagação das ondas na área que você está trabalhando, corrige esses efeitos de offset, que é uma educação de NMO, soma esses traços todos, fornece alguns ganhos, migra o sinal, e colocar os refletores na posição verdadeira em subsuperfície, aplica filtro final e entrega a seção no formato padrão da indústria para o interno. Então, esse é um fluxograma básico que no dia a dia do geofísico de processamento ele precisa fazer. Vamos dar uma olhadinha na análise de velocidade. Como é isso? Então, a análise de velocidade ele consiste em obter uma estimativa das velocidades das ondas sísmicas a partir dos dados registrados. Aqui, essa figura tenta simular aqui a posição da fonte, a posição do receptor, imaginando uma terra com várias camadas, né? E várias velocidades. Então, a onda vai percorrendo, dependendo da velocidade, ela vai refratando segundo a lei de Snell, e chega num ponto lá e retorna e reflete. Esse percurso que ele faz aqui pode ser aproximado por uma hipérbole, como eu mostrei antes, tá? Digamos essa hipérbole aqui, ou no caso essa aqui. Então, em cada interface dessa aqui, você vai gerar aproximadamente uma hipérbole com uma velocidade equivalente, chamada de velocidade de empilhamento. E como é que o geofísico de processamento vai descobrir essa velocidade de empilhamento? Ele faz o seguinte, ele chuta essa velocidade entre uma mínima e uma máxima e vai, digamos assim, no computador, ele vai gerando suas hipérboles para a velocidade mínima e para a velocidade máxima. E vai colocando um ΔV a partir da mínima e calculando uma função de correlação entre a curva teórica e o dado sísmico. No instante em que você tiver com a velocidade de empilhamento correta, você vai ter uma correlação máxima e aí essa vai ser a velocidade que melhor empilha esse refletor. É dessa maneira que a gente faz a análise de velocidade na indústria.
O CPGEL tem um programa robusto de análise de velocidade no nosso pacote de dados, chamado HFS, e o que ele faz? Ele coloca na memória todas as seções sísmicas geradas a partir desde a velocidade mínima até a máxima. Coloca na memória mais de 200 seções de velocidade e, à medida que você vai colocando aqui a curva de coerência ou de correlação, à medida que você vai interpretando a velocidade nessa curva de coerência, ele automaticamente vai mostrando como seria a seção sísmica empilhada, né? E no final, quando você está satisfeito com a sua interpretação, ele gera, então, as velocidades de propagação das ondas com a profundidade, ou o tempo duplo, gerando uma espécie de um modelo de velocidade aqui, desde a superfície até o tempo de interesse. Então, é assim que a gente obtém as velocidades na indústria. Bom, tendo a velocidade, nós vamos para a etapa de migração. Eu não vou falar de equação aqui não, mas a etapa de migração consiste em posicionar as interfaces nas verdadeiras posições em subsuperfície. O que ela faz? Essa velocidade que você obteve na análise de velocidade, ela é utilizada para resolver a equação da onda, que seria esse termo C aqui. Tá? E com base nos métodos numéricos de solução, entre outros métodos que existem de migração, você pode, então, posicionar os refletores na sua posição verdadeira. Vou mostrar uma imagem do que eu estou falando. Essa seção aqui é uma seção sísmica empilhada, mas não migrada. Então, você pode ver esses efeitos aqui. Nada tem a ver com a geologia. Nada tem a ver com a geologia. Mas quando você migra, você consegue colocar as amplitudes na posição correta. Por que eu estou dizendo isso correta? Se você tiver um bom conhecimento da velocidade, então você pode aplicar a equação da onda e fazer a propagação para o local verdadeiro das reflexões. Se a velocidade estiver errada, obviamente você vai ter um resultado ruim na sua imagem, né? Se a velocidade estiver certa, você vai ter um resultado bom. Então, análise de velocidade e migração estão assim, totalmente correlacionados e é comum você retornar na análise, fazer a migração, não ficou bom, retorna, volta, até você conseguir ter uma imagem melhor da sua superfície. Eu estou falando algumas coisas, mas eu vou colocar esse gráfico aqui de evolução do processamento sísmico, porque nos primórdios, né, só existia dado sísmico 2D, estou falando aqui quando os computadores trabalhavam com megabytes, né? Megabytes, né? Nós estamos aqui em 2020. Então, tudo era basicamente sísmica 2D, os filtros eram unidimensionais, praticamente você tinha aquisição com baixo número de receptores, a migração era uma migração em tempo depois do empilhamento. À medida que os computadores foram ficando mais potentes, foi possível então adquirir sísmica 3D, e você pode trabalhar com algoritmos mais complexos e mais complexos. Então, regularizando dados, os filtros bidimensionais, tridimensionais, o número de receptores saiu da casa de dezenas para milhares. Então, a quantidade de informação CDP é gigantesca. Você pode passar, então, para a migração de tempo, de pós-stack para migração pré-stack, quer dizer que você migra não mais a seção, mas migra o sismograma. Você também pode agora pegar dados novos e antigos e tentar juntar eles aplicando a melhor técnica chamada de merge de dados. À medida que as coisas foram ficando cada vez mais fortes em termos de computacionais, as empresas começaram a reduzir o risco de gerenciamento do reservatório, repetindo a sísmica várias vezes no mesmo campo, e que é os chamados sísmica 4D, que envolve X, Y e Z, que é o 3D, e mais essa variável tempo, né? Então, para observar como é que a produção varia com o tempo. Pode-se agora incluir a anisotropia também, não tem mais a hipótese de que tudo é homogêneo e isotrópico. O empilhamento CDP agora pode ser feito usando uma superfície, a gente vai ver um pouco o exemplo. A migração, aqui, colocando cada vez mais a equação da onda dentro dela, com essa RTM. E agora a indústria já está indo aqui para a inversão total da onda, que é o chamado FWI, é onde você consegue, através do dado registrado,
recuperar as informações de velocidade, densidade, razão de Poisson do meio. E, claro, essa parte de Big Data, inteligência artificial, Deep Learning, cada vez mais forte nessa área também. Então, é uma evolução, digamos assim, que está ficando cada vez mais rápida, porque os computadores estão indo para essa casa de petabytes ou mais. Bom, eu vou apenas mostrar algumas aplicações do processamento sísmico na área de exploração, reservatório e produção. São coisas que eu achei interessantes, coletei na internet e vou mostrar para você. Essa aqui é a regularização de dados. Consiste em preencher lacunas de dados com o uso de dados vizinhos. Ou seja, você tem uma redundância da informação é tão grande, pode ser que o obstáculo que tenha, como esse buraco aqui, se você olhar outros dados vizinhos, você consegue interpolar ou preencher a lacuna com informações que vêm do dado vizinho, usando o domínio de Fourier. Então, por exemplo, aqui é antes da regularização e aqui é após. Então, a gente pode ver que recompôs um sinal onde não existia. É fantástico isso aqui. O CPGEL tem softwares muito robustos de regularização de dados. Outro exemplo é o empilhamento CRS. Esse empilhamento CRS, ao invés de fazer um empilhamento com a soma comum, ele leva em consideração a curvatura da frente de onda que chega na superfície. Então, isso é uma evolução do método convencional de empilhamento, e ele é muito importante quando você tem uma geologia complexa. Tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui em imagem. Esse é um empilhamento comum, convencional. A gente pode ver algumas reflexões, né? Mas muito ruído envolvido, e quando você faz o empilhamento CRS, você vê uma definição importante, né? Muito melhor de interpretar. Digamos assim, essa evolução do processamento sísmico fornece ao intérprete uma imagem mais fácil de interpretação e, consequentemente, reduz os riscos do processo exploratório. Essa figura aqui mostra a diferença entre a migração em tempo e a migração em profundidade. É uma linha sísmica marítima, onde você migrou em tempo, quer dizer, usou o campo de velocidade estimado e fez a migração dos sismogramas em tempo. Então, agora eu vou mostrar ela em profundidade. É a mesma seção, mas muito diferente. Por quê? Porque nessa área existe uma variação geológica próximo da superfície muito grande. Então, as velocidades variam lateralmente de forma abrupta. Então, isso faz com que a imagem em subsuperfície, em tempo, fique fora da realidade. Então, você precisa trabalhar algoritmo de migração em profundidade. Então, você pode ver uma geologia muito melhor. Agora, quando você fala em profundidade, o eixo Z aqui agora não é mais tempo, é profundidade. Você pode relacionar com seus poços e etc. Uma outra aplicação da sísmica é a identificação de fluidos. Em determinadas áreas, em determinados reservatórios, quando você olha o sismograma, às vezes você percebe que a amplitude de um determinado reservatório ele cresce com a distância fonte-receptor, que é chamada de offset. Quando isso ocorre, é muito provável que você esteja diante de um reservatório preenchido por gás. Você consegue mapear com essa técnica chamada amplitude versus offset, onde que está o gás antes de você perfurar. Isso é um ganho espetacular para a indústria. Recentemente, por exemplo, essa descoberta que tem em Suriname e na Guiana, todas são associadas com esse tipo de anomalia de amplitude com offset. As descobertas em águas profundas de Sergipe e Alagoas, idem. Tem várias descobertas lá, todas associadas com resposta anômala de amplitude com offset. E você pode pegar essas amplitudes e colocar num mapa, e então fica muito claro saber onde é que está onde é mais provável encontrar o hidrocarboneto. Então, obviamente, você vai furar num lugar desse e não num lugar desse. Essa é a técnica que você precisa processar o dado muito bem, com uma verdadeira amplitude, e trabalhar os mapas de AVO para poder cubar suas reservas e ver onde você vai furar. Outra coisa também super importante hoje é a aquisição de dados.
digamos assim, há uns 20 anos atrás, a aquisição no mar era um navio puxando um conjunto de cabos. Então, o máximo que você conseguia ver de abertura, de iluminação, era um ângulo estreito, né? Mas hoje, com a tecnologia, você consegue fazer uma aquisição em vários azimuths, né? Você adquire os dados em vários azimuths e depois você compõe um azimuth, uma área, digamos assim, multiazimutal. Imagina o geofísico de processamento, ele é obrigado a entender tudo isso e trabalhar com esses dados, organizar tudo, processar, né? E hoje em dia também é possível tem a técnica chamada de amplitude larga, de azimuth largo, né? Onde você faz uma aquisição em vez de ser estreito aqui, você compõe de maneira para você ter maior ângulo, né? Maior ângulo de azimutal. Às vezes é importante, dependendo da complexidade do campo, é importante você fazer isso. Os autores desse trabalho, eles mostram que o da esquerda é o azimuth estreito e aqui é o azimuth largo. Eu confesso que eu olhei assim, não achei muita diferença não, mas eles disseram que melhorou muito, né? Outra aplicação super importante na indústria é você gerar mapas de porosidade do seu reservatório, né? Como é que é isso? Você processa o dado com verdadeira amplitude e inverte as amplitudes sísmicas para impedância acústica. Depois, por meio de técnica de regressão, pode ser linear ou não, você transforma essa impedância acústica em uma porosidade, por exemplo, de um reservatório. Esse seria esse caso aqui. E aí você faz um mapa de porosidade, para você entender onde é que você vai ter melhor reservatório, onde você vai ter pior reservatório. Isso é muito importante para você cobrir as reservas, né, de um campo. Então, você não pode perfurar em tudo quanto é área. Então, a sísmica ajuda demais nessa aplicação. Outra aplicação importante é a questão das faces deposicionais, né? Então, se você tiver um 3D de boa qualidade, você pode mapear um horizonte, gridar essas amplitudes mapeadas e fazer um mapa dos canais meandrantes, por exemplo, né? Como a gente está vendo nessa figura, né? Então, aqui você consegue ver os canais meandrantes, onde é que extravasa, os rios, tudo isso com sísmico. Se tiver poço para calibrar, melhor. Recentemente, com a técnica de aquisição cada vez mais aprimorada, viu-se que era possível, digamos, você conseguir repetir a aquisição sísmica numa mesma área de tempos em tempos, uma repetição precisa, né? E você, ao longo desse tempo, por exemplo, injetar água no seu reservatório, é possível, se você analisar a diferença entre um levantamento e outro, você vê para onde está indo essa água, como está vendo nesses mapas aqui. Então, isso aqui está tendo um impacto importante no gerenciamento da produção, né? Como é que vai, para onde que vai as pressões quando você injeta água no teu campo. Então, é fundamental isso aqui, né? Você pode ver as barreiras de permeabilidade. Então, isso tem sido usado no mundo todo. Também, onde você tem CO2, você pode fazer a mesma coisa, né? Injetar, ao produzir o CO2 e injetar no campo e repetir a sísmica, você pode ver aonde está indo o CO2. É o mesmo processo aí da água. Tudo isso vai... aqui você vê que o sinal sísmico no início, antes da injeção, não tinha quase nada, mas à medida que você foi injetando, essa injeção alterou as características do meio e as amplitudes foram ficando cada vez mais fortes. Então, você consegue, digamos assim, mapear para onde está indo a sua injeção. Obviamente, a internet está cheia de exemplos
Tem vários artigos, várias coisas. Eu trouxe o que eu achei assim, mais interessante, que passou pela exploração, pelo reservatório e pela produção. Então, eu vou partir para encerrar, vou fazer algumas considerações aí, tanto na área da indústria, como no perfil de um profissional na área de processamento sísmico. Então, na área da indústria, eu espero ter mostrado que o processamento é fundamental para a indústria, porque se você não tem uma boa imagem, se você não tem um bom processamento, a sua inversão não vai dar certo, o seu custo não vai dar certo, você vai gastar dinheiro à toa. Então, o processamento é responsável pela construção da melhor imagem possível da geologia de superfície. Então, você tem que aplicar todas as técnicas mais avançadas que puder para ter essa imagem. Por meio de métodos e algoritmos baseados na equação da onda, pode-se obter uma boa estimativa dos parâmetros das rochas. Então, eu posso estimar a porosidade, densidade, razão de Poisson, os módulos todos elásticos, a parte de anisotropia, né? Depende de você ter os programas criados, né, no seu pacote. Na presença de bons reservatórios com gás ou então com óleo leve, né, um bom trabalho de processamento reduz o risco exploratório por meio da técnica de amplitude com offset. O uso de atributos sísmicos a partir das amplitudes pode revelar as faces sedimentares presentes naquele ambiente. Então, você está fazendo um projeto de pesquisa aqui para entender o ambiente deposicional. Os mapas de amplitude são fundamentais para você entender como é que estão esses canais, né? Isso aí é muito usado. Você faz a interpretação do seu horizonte e gera os mapas de amplitude. Recentes avanços computacionais têm permitido o uso de equações cada vez mais completas. Então, você pode agora inserir anisotropia e, além das ondas compressionais, você pode inserir as ondas S. As ondas S que podem te mostrar a direção da anisotropia, razão de Poisson e inclusive presença de hidrocarboneto. Também está sendo possível inverter os dados sísmicos para obtenção dos parâmetros do meio, é o chamado FWI, Full Wave Inversion. Então, a academia e a indústria estão cheias de exemplos de FWI sendo aplicados pelo mundo. E a repetição de levantamentos sísmicos em um campo de petróleo pode revelar para onde o fluxo está indo, né? A sísmica 4D, né? Otimizando o fator de recuperação da área. Então, essas são algumas considerações que eu acho importantes para a indústria está de olho nisso aí. E o processamento é peça-chave nesse objetivo da indústria. E quais são as habilidades, né, que eu considero necessárias para um profissional dessa área de processamento sísmico, né? Pode ter outras, mas eu pensei em algumas e vou listá-las aqui. Então, o geofísico de processamento, ele precisa de um forte embasamento em matemática e física, em especial na solução numérica de equações diferenciais e álgebra linear, né? Então, isso é importante para que ele crie os programas, para que ele entenda os artigos que são publicados e consiga transformar os artigos em programas de computador. Obrigatoriamente deve saber linguagem de programação científica, tipo Java, C++, Python. Tem que entender de construção de algoritmos e de métodos computacionais, senão o cara vai sofrer muito. Fundamental um bom conhecimento da geologia da bacia onde ele está trabalhando. Você está trabalhando na bacia de São Francisco, é uma bacia antiga. Você tem que entender a geologia da bacia. Senão você não vai conseguir fazer uma boa análise de velocidade. Se você está trabalhando na bacia de Santos, é uma geologia completamente diferente, né? Tem sal, então é tudo diferente. Precisa entender da geologia da bacia, fazer um bom trabalho de processamento. Conhecimento do sistema operacional Linux e Windows. A maior parte dos programas de processamento sísmico são baseados em Linux. Então você tem que ter um conhecimento básico de Linux para poder não sofrer muito no seu dia a dia como processador. Tem que ser um caboclo organizado e com senso crítico, né? Ele tem que testar o dia a dia do processador, indo e voltando, e comparando, e compara, e volta. Então, senso crítico é fundamental e a organização também. Forte interação com os clientes da área de interpretação. Os clientes que contratam o seu serviço, eles querem o melhor dado possível.
mas não é processar por processar. Eles querem o dado processado para fazer mapa e furar poço. Então, essa interação é fundamental para o sucesso do cliente, tá certo? Então, o processador tem que ter essa habilidade de interagir com os clientes da área de interpretação. Por isso, precisa conhecer também a bacia onde os dados estão sendo processados. Trabalha em equipe, tanto com a empresa de aquisição de dados como a área de interpretação sísmica, porque ninguém tem sucesso sozinho, né? Tem que ser um cara bom de trabalhar em equipe. E, por fim, eu domino da língua inglesa, né? Eu estou encerrando, estou aqui, eu acho que 45 a 50 minutos de palestra. Queria apenas agradecer a Unipampa, agradecer a todos que assistiram, deixar a nossa empresa aí, o CPGEL, à disposição. Nosso sócio aí, o Aaron Schott, o Tassini e eu, somos os sócios da empresa. Aí nossos contatos, certo? Então, eu queria agradecer muito a vocês e estou encerrando aqui a apresentação. Muito obrigada, Sérgio, por ter disponibilizado seu tempo e seu conhecimento para a gente. É um assunto super importante para a nossa formação e ficamos muito contentes que você topou participar e transmitir todo esse conhecimento. Eu vou passar agora a palavra para a Valquíria, que ela vai ler as perguntas. Oi, tudo bem? Eu me chamo Valquíria e eu vou ajudar a Carol nessa parte das perguntas. Eu quero agradecer de novo ao Sérgio, porque foi super didático, eu acho que ficou claro todos os assuntos. Então, muito obrigada. E a gente já tem 2 perguntas aqui. A primeira é do Matheus Cruz, ele faz mestrado na UNB. Ele diz: parabéns pela palestra. Como é feita a aquisição de dados 4D? Os geofones são posicionados no local deixado no mesmo até o próximo levantamento? Ou o navio tenta passar pelo local da aquisição anterior? Qual das técnicas é mais utilizada e qual é mais confiável? Matheus, obrigado pela pergunta, super interessante. Hoje em dia você coloca os geofones no fundo do mar, presos lá, fica lá preso. Então, não são geofones, geofones e hidrofones. Então, você coloca lá, eles ficam lá o tempo todo. Então, você faz a aquisição, o navio vem, passa pelas mesmas posições, que é tudo já referenciado, faz a aquisição, os geofones continuam lá. 2 anos depois, voltam lá, os geofones estão lá. Claro que pode ter alguma variação no sinal por conta de imprecisão, de localização, um geofone que saiu do lugar, alguma coisa assim. Mas aí é o papel do processamento, digamos assim, ajustar de forma harmônica esses sinais registrados em diferentes tempos. Ok? Boa sorte aí no seu mestrado na UNB. Bom, tem mais uma que é do Gabriel Marins, da Unipampa. Ele pergunta: o geólogo atua junto com o geofísico na etapa do processamento sísmico? Se sim, em qual etapa? O geólogo intérprete, ou mesmo geofísico intérprete, Gabriel, ele atua basicamente na etapa de análise de velocidade. Por quê? Porque o link entre o processamento e a interpretação é a velocidade. É ali que está a rocha. Né? Quer dizer, a rocha para o processador é a velocidade. E a rocha para o intérprete não é só a velocidade, é outras coisas. Você tem falhas, tem um bocado de coisa envolvida, né? Os esforços, as tensões. Então, o geólogo ou o geofísico intérprete, esse intérprete, atua na etapa de análise de velocidade e, consequentemente, também na etapa de migração. Né? Tem várias, também pode acontecer de você ter uma dúvida na interpretação, se existe ou não uma rocha naquele ambiente. Então, você pode tentar fazer algumas simulações, algumas modelagens próprias, que eu não falei, modelagem sísmica, para tentar tirar a dúvida se aquela rocha existe ou não ali, se essa rocha foi importante para a sua locação. Então, o ideal é que trabalhe o tempo todo, mas a gente sabe que não dá. Então, o processador ele faz as etapas iniciais, quando chega na análise de velocidade, e, em geral, o intérprete também vem junto
para validar o modelo de velocidade junto com o modelo geológico. É isso que acontece. Ok, Gabriel? Obrigado pela pergunta. Samuel Figueiredo, de Sergipe, fez uma pergunta. Ele perguntou se você poderia explicar a deconvolução. O que seria? Oi, Samuel. Tranquilo, Samuel. Posso falar um pouco, sim. É o seguinte, o processador, ele tem a mania de tentar fazer um modelo de tudo. O que ele faz? Como a reflexão é uma reflexão na interface, e quanto maior o contraste entre as velocidades, mais forte é a amplitude, menor o contraste, mais fraca é. Então, ele no processamento, ele termina tentando obter um valor desse contraste de amplitude, que a gente chama de refletividade. Acontece o seguinte, a fonte, quando você dispara uma fonte, ela gera uma forma de onda que atinge essas interfaces. Então, o modelo mais usual que tem é o seguinte, o modelo usual de um traço sísmico é chamado de modelo convolucional, que é uma convolução da fonte com a refletividade, né? Que é o quê? É a força de cada interface. Então, o que é o modelo, o que é a deconvolução, né? Que tem a matemática envolvida, mas eu vou apenas falar. A deconvolução é uma tentativa de remover a fonte, ficando somente com as reflexões da interface, né? Então, existem diferentes técnicas de remover o efeito da fonte, né? Deconvolução de números quadrados, deconvolução preditiva, tem várias técnicas, né? Então, em resumo, a deconvolução tenta remover o efeito da fonte, de um traço sísmico, de maneira que a fonte não interfira no contraste de impedância das rochas, né? Depois, se você quiser, você pode me passar um e-mail, eu te mando alguma coisa mais detalhada envolvendo a matemática por trás disso aí. É uma matemática simples, mas não cabe aqui a gente entrar em detalhes nela, ok? Boa sorte aí, Samuel. O Camilo Aristizabal, do COP UFRJ, ele perguntou se teria como o senhor falar um pouco mais sobre os atributos sísmicos dentro do campo do processamento. Um pouco mais sobre a evolução dos atributos sísmicos. Atributo sísmico é uma coisa super utilizada na hora de você vai interpretar os dados sísmicos, né? Geralmente você tem, vamos imaginar que você tem um 3D. Um 3D é o quê? Vários traços, né, densos contendo a amplitude sísmica. Bom, geralmente você faz primeiro a interpretação estrutural, digamos, os grandes eventos da tua área, passando pelos horizontes da estrutura, as falhas, e aí você chega no nível do seu reservatório. Se você conseguir discriminar o seu reservatório, qual é o horizonte do seu reservatório, você mapeia esse horizonte, né? Bom, então você vai ter um grid desse horizonte lá. O que você faz? A maioria dos softwares de interpretação tem a possibilidade de você extrair a amplitude aonde o horizonte está passando. Então, quando você extrai essa amplitude, você tem um atributo chamado amplitude, né? Se você quiser elevar essa amplitude ao quadrado, você tem um atributo chamado amplitude ao quadrado. Vamos imaginar que você tenha um reservatório, você mapeou, você tem então a amplitude desse reservatório mapeado no horizonte. E você tem vários poços passando por esse reservatório. Então, você pode tentar, se o processamento foi bem feito, você pode tentar fazer uma regressão, pode ser linear ou não, um cross-plot entre a amplitude na posição dos poços e algum parâmetro do reservatório, espessura, porosidade, densidade, sei lá, raio gama, o que você quiser, né? Você faz isso e você procura saber se tem alguma correlação. Qual é o parâmetro que dá a maior correlação com a tua resposta de amplitude. Então, na hora que você descobrir isso, você tem uma equação e você pode, digamos, transportar essa equação para onde você não tem poço. É uma aplicação super importante.
Outra coisa, você pode trabalhar com amplitude, mas você pode trabalhar também com a fase do sinal sísmico, aí seria outro atributo. Você pode trabalhar com a coerência do dado sísmico, aí é outro atributo. A coerência vai enxergar falhas sutis a partir do dado. Então, vai te permitir entender melhor os esforços da tectônica da área, né? Então, diga assim, o mundo dos atributos é um mundo vasto e cabe realmente uma palestra aí sobre atributos, né? Tem pessoas que trabalham na área de reservatório com sísmico, que são especialistas nisso aí. E atributo, é como diz, cada um pode criar o seu. É um livre mundo. Digamos assim, os pacotes de interpretação têm os atributos usuais, mas o intérprete ele não precisa ficar preso a isso. Ele pode criar seu próprio atributo. E a Petrobras criou vários. O TecVA é um deles. E assim vai. Mas é isso, Camila. Bom, Matheus Cruz, da UNB, fez outra pergunta. Na modelagem de propriedades físicas do meio, como, por exemplo, a porosidade, são utilizados dados de poços. E quanto mais poços, melhor será a interpolação desses dados. Porém, quanto não se tem muitos poços na área, até que ponto podemos extrapolar os dados de poços? Qual o número mínimo de poços que eu tenho que utilizar para conseguir fazer uma modelagem de propriedades físicas de confiança? Matheus, pergunta complicada, viu? Quanto mais poços, mais... O problema todo da interpolação, dos buracos, é que se você não tiver um modelo que te guie na interpolação, você vai errar, não é verdade? Você conhece um valor aqui, outro valor ali, outro valor ali. Então, você tem basicamente uma interpolação linear, ou um spline, alguma coisa assim. Então, o melhor mesmo é você usar a sísmica para guiar, a amplitude sísmica, para guiar a tua interpolação. Ou seja, transformar cada traço sísmico num pseudo-poço. Isso é possível. Você transforma cada traço sísmico num pseudo-poço calibrado pelos poços que você já conhece. Você faz a inversão do dado sísmico de amplitude para impedância e aí tenta correlacionar a impedância sísmica com a impedância obtida do perfil sônico, que é a velocidade, em outras palavras, e o perfil de densidade. Multiplicar a velocidade pela densidade na posição do poço, que é a impedância. Então, você tenta calibrar a impedância sísmica com a impedância de poço. E aí, na hora de fazer a interpolação, você faz a interpolação guiada pela sísmica. Aí tem vários métodos estatísticos para fazer isso. Então, isso pode ser feito dessa forma, a forma mais confiável, a maneira de ver. Agora, os dados sísmicos têm que ser processados com verdadeira amplitude. O que quer dizer com isso? Você não pode sair dando ganho estatístico aos dados sísmicos. Ganhos, porque se você perde a relação de amplitude e a impedância está associada com a amplitude através do contraste de impedância, se você tiver uma amplitude errada, você vai ter uma impedância errada, então você vai ter uma correlação errada e já era. É fundamental que o processamento seja um processamento bem feito de verdadeira amplitude. Senão, não adianta. Você vai ter resultados errados. Ou seja, entra lixo, sai lixo. Não tem jeito. Mas a melhor maneira, na minha maneira de ver, assim, da minha experiência, é usar os dados de poços e os dados sísmicos e a sísmica como um guia na interpolação. No final, tu vai ter vários pseudos-poços, né? Digamos que vão unir os seus poços que estão na área. Mas isso só vale para o nível do reservatório, não vale para o traço sísmico todo, não, né? Cada calibração é no nível do reservatório, ok? Agora do Luiz, da Unicamp, ele pergunta: qual a sua opinião sobre a atuação do geólogo no mercado de processamento sísmico? Acredita que pode ser uma opção para atuação profissional atualmente? Quem fez a pergunta? O Luiz. Oi, Luiz. Excelente pergunta, Luiz. O normal é que o geólogo fuja das matemáticas, né, e das físicas. É o normal. Então, eu mesmo sou geólogo de formação, mas eu entrei na geologia sabendo que ia fazer geofísica.
Então, sempre gostei muito dessa área de física e matemática. Mas também gosto de geologia. Não sou um processador, acepção da palavra. Eu sou mais intérprete, não sei exatamente, mas sou mais na área de interpretação. Mas, enfim, o geólogo foge das matemáticas. Mas se for um cara que gosta de matemática e física, não tem empecilho nenhum. Hoje em dia, as universidades têm os cursos de formação em geofísica, exatamente para tentar, digamos, equilibrar essa coisa aí, né? Então, o geólogo que não gosta de matemática foge do curso de geofísica e quem gosta de matemática vai para a área de geofísica. Então, o normal é o processador ser um geofísico, um físico, né? Mas nada impede que um geólogo atue na área de processamento, desde que ele seja feito as ferramentas, essas coisas da matemática e da física, de computador, de programação, que o processador precisa, né? Por isso, nada impede, não. Ao contrário, porque ele vai aliar o conhecimento geológico, que, em geral, físico e geofísico não gostam, né, com o conhecimento de física e matemática. Bom, acho que é isso. A gente agradece, ficamos muito honrados com sua participação, em dar esse seu tempo e transmitir todo o seu conhecimento com a gente. E vou passar a palavra para a Valquíria falar mais um pouquinho também. Novamente, a gente quer agradecer em nome de toda a Unipampa PG e avisando que depois a palestra vai ficar disponível, se alguém quiser rever ou tirar alguma dúvida. E eu acho que é isso. E obrigada pela participação de todo mundo hoje e pelas perguntas que foram feitas. Gente, obrigado por tudo. Boa sorte a vocês. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Sérgio. Ficarão disponíveis no nosso canal no YouTube. Os links estão no nosso Instagram.